Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça em mais uma noite de estudo e de aprendizado pela nossa abençoada doutrina espírita. Hoje nós vamos falar de um tema lido para que a gente possa fazer uma reflexão contida no Evangelho que vem nos falar sobre o perdão. Nós, em nossa casa lá em Votuporanga, dentro dos atendimentos que a gente faz com as criaturas, quando muitas delas nos procuram com problemas de saúde, com problemas de depressão, com desequilíbrios de toda ordem, muitas dessas criaturas estão vivenciando a necessidade de perdoar. Essa virtude tão difícil da gente conquistar, ela faz parte da nossa vida. O perdão que nós vamos falar hoje, contido no Evangelho, não é aquele perdão de uma palavra, como disse o professor Demar. A palavra ofende. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Depois que a gente fala, não tem mais volta. Mas o perdão que nós vamos tentar fazer essa reflexão é algo mais profundo. Então, eu fiz uma pesquisa, busquei várias pessoas, vários ícones da doutrina espírita, para que a gente possa fazermos uma reflexão dentro do que cada criatura dessa colocou o seu ponto de vista, a sua expressão, falando do perdão. Se nós pegarmos no dicionário o significado do perdão, nós vamos encontrar a seguinte definição: o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Que aqui muitas vezes a gente fala assim, o perdão, a gente pode pensar que eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu. Mas muitas das vezes, como ele fala aqui também, cessar o sentimento de ressentimento para comigo mesmo. É o que nós chamamos do auto-perdão. Ou seja, muitas das vezes nós cometemos atos e ficamos atrelados a esses atos com sentimento de culpa e não nos perdoamos. Então nós temos que começar a trabalhar também em nós esse perdão, o auto-perdão. E para finalizar, diz assim no dicionário: o perdão é cessar a exigência de castigo ou de restituição. Porque quantas vezes nós somos ofendidos e na nossa ignorância nós queremos que a criatura que nos ofendeu seja castigada. A lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Então, vocês veem que no próprio dicionário a definição do perdão é uma coisa que nós devemos praticar. Porque nós vamos ver o porquê nós devemos praticar o perdão. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Ou seja, como é que Jesus entendia a caridade? Que muitas vezes a gente pode entender a caridade como a oferta de um bem material, Mas a resposta dos Espíritos foi muito mais ampla. Que dentro dessas respostas está contida todas as virtudes do homem de bem. E os benfeitores respondem a esta questão. Primeiro, Jesus entendia a caridade como tendo benevolência para com todos. Ou seja, temos sim
desentendimento das faltas alheias de outras criaturas. Quando nós somos ofendidos e somos agredidos, nós devemos entender que as criaturas que caminham junto conosco são criaturas, são espíritos que estão no estágio igual ao nosso, de uma evolução espiritual. Portanto, falhos tanto quanto a gente. Segunda resposta dos espíritos: indulgência para as imperfeições alheias. Dentro desse processo de perdão, nós temos que ter a empatia de nos colocarmos no lugar daquela criatura que nos ofendeu, que nos agrediu. Por quê? Se a gente fizer essa colocação da empatia, muitas das vezes nós vamos entender o porquê que aquela criatura me agrediu. Pode ser que ela esteja num estado de desequilíbrio, doente, ou seja, de qualquer forma aquela pessoa, muitas das vezes, pela condição que ela se encontra, é passivo de ela cometer esses erros. Então eu tenho que compreender e não ficar ressentido com essa situação. E por último, a resposta dos espíritos, que é o tema da nossa noite, perdão das ofensas. Quando Jesus fala de perdoar os nossos adversários, nós vamos encontrar no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus nos falando assim: olha, de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Ou seja, para que a gente seja perdoado por Deus, nós devemos perdoar aqueles que nos agridem. E Marcos também diz assim no Evangelho: quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Ou seja, na mesma proporção que nós devemos pedir o perdão, nós devemos perdoar. E aqui nós vamos, como eu falei para vocês, busquei vários ícones dentro do Espiritismo, e cada um emitindo a sua opinião, a sua reflexão sobre o perdão. E aí nós vamos encontrar Alberto Almeida, que ele é médico da Federação, esse médico espírita e palestrante espírita, e o autor do livro O Perdão como o Caminho e o Caminho como o Perdão. Ele diz assim: uma lei, o perdão, é uma lei da natureza. Aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com ele. Agora vamos fazer uma reflexão em cima do que ele está nos dizendo aqui. É fácil perdoar? O que vocês acham? Difícil. Talvez seja uma das virtudes mais difíceis da gente conquistar. Porque depende de uma competência, uma compreensão espiritual para que a gente, como ele diz aqui, trabalhar esse sentimento em nós. Continua ele ainda: o perdão é uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer as nossas limitações. Quando ele diz essa mensagem, muitas das criaturas presas às ofensas esquecem do seu dia a dia. Fica preso naquele sentimento, aquele ressentimento, e não consegue trabalhar as coisas normais da vida. Quantas criaturas que passam o dia todo ruminando aquela ofensa que recebeu? Poxa vida, por que ele fez isso comigo? Por que ele maltratou? Por que ele me ofendeu? Ah, não, mas eu não podia receber essa ofensa. Logo eu, por que comigo? E aí, no dia a dia, essa criatura vai deixando de viver a sua vida em normalidade. Continua ainda ele. Desculpa, o Alberto Almeida. Agora um outro autor. É o mesmo, deixa eu ver aqui. É o mesmo, desculpa. Alberto Almeida continua indo no seu livro. O perdão, o que é o perdão?
É a nossa estratégia de libertação. Quantas criaturas presas às ofensas passam uma encarnação todinha, não perdoa, vai para a pátria espiritual e volta na segunda-feira na mediúnica conosco para chorar, para reclamar do tempo perdido e do ato que deixou de praticar. Muitas criaturas passam a encarnação toda sem a prática do perdão. E essa não perdoar não liberta esse espírito dos seus problemas, das suas ofensas. E isso, muitas das vezes, nos estudos que a gente faz, a gente encontra depoimento de espíritos que estão sofrendo por falta de perdão há 100 anos, 200 anos, 300 anos, estão presos ainda a uma ofensa, né? Que, se libertada, essa criatura vai alçar voos, esse espírito vai alçar voos em libertação. Ainda continua aí, é uma atitude, um jeito de se colocar na vida. Ou seja, oxalá a gente consiga alcançar essa atitude, esse mérito, né, da gente conseguir colocar em prática na nossa vida. Divaldo Pereira Franco também diz assim: o que é o perdão? Para Divaldo Pereira Franco, é um importante passo para a evolução. Não falei para vocês aqui agora, ainda dentro desse estágio que nós estamos evolutivos como espírito, se a gente não perdoar, a gente não cresce espiritualmente. Ou seja, quem conseguir fazer essa atitude do perdão está crescendo espiritualmente. Lembramos que nós chegamos aqui, fomos criados como espíritos simples e ignorantes no sentido de falta de conhecimento, e vamos fazer a nossa evolução, como diz o Espiritismo, os benfeitores, um dia nós seremos espíritos felizes. E para sermos espíritos felizes, nós devemos passar pela terra. E para alcançarmos, como diz aqui o Divaldo, essa evolução espiritual, nós temos que haver e fazer a prática do perdão. Continua ainda Divaldo a nos dizer: perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Quando a gente lê essa mensagem do Evangelho do Espiritismo, que fala de amar os nossos inimigos, a mensagem do benfeitor nos diz que assim, quando nós estamos diante dos nossos inimigos pelas ofensas que recebemos, só o fato de não querermos revidar e não desejar a ele o mal, nós já estamos no processo de perdão. É diferente daquela criatura que fala assim: eu te perdoo, mas não quero nem saber mais de conversa com você. Essa criatura perdoou? Não. Eu te perdoo, mas na primeira chance que você tem de cruzar com essa criatura, você vai para o outro lado da rua, para não cruzar os olhares. Você perdoou? Não. Ou seja, só o fato da gente já não querer revidar, diz Divaldo Pereira Franco, nós já estamos no processo de evolução. E ele finaliza dizendo assim: perdão é treinamento. É treinamento. A gente não vai conseguir, de uma hora para outra, chegar para aquele ofensor e falar assim: você está perdoado, eu estou livre, eu vou seguir minha vida, você vai vir. Não. Diz Divaldo Pereira Franco que todos nós temos que trabalhar isso gradativamente. Aquele que conseguir fazer essa libertação do perdão de uma vez por todas, já está no estágio muito avançado. E nós, diante das nossas condições ainda como espírito, nós temos que trabalhar isso em nós. Nazareno Feitosa,
Nazareno Feitosa. Ele é advogado, expositor espírita e estudioso da doutrina espírita também. Também ele diz que o perdão é um instrumento de evolução, né? Como diz o Divaldo. É o sacrifício mais agradável a Deus. Está lá no Evangelho também. Quando os fariseus iam fazer as suas oferendas, lá no local, na época lá, o que Jesus falou para eles? Vá, reconcilia-te primeiro com teus inimigos e depois vem fazer a tua oferta. Continua a mensagem dizendo que o sacrifício mais agradável a Deus é a prática do perdão. Por isso que esse estudioso aqui coloca, né, que o perdão é a prática, é o sacrifício mais agradável a Deus. E ele conclui dizendo assim: a falta de perdão está ligada ao orgulho e à vaidade. Esse é um ponto muito importante para refletir. Porque muitas vezes, quando nós somos ofendidos e a gente é convidado a perdoar, o que nós fazemos? Por que eu que tenho que perdoar? Foi ele que me ofendeu, por que ele não veio pedir perdão? Percebe como a gente é orgulhoso? Bastasse apenas que a gente tivesse a humildade, chegar até essa criatura e falar: meu irmão, sei que você está vivenciando problemas, está com dificuldade, tudo aquilo que você me falou, mas vamos tocar a vida, né? Vamos seguir adiante, não esquenta a cabeça, está tudo certo. Não, mas a gente é intocável. Nós queremos que a criatura chegue até nós. E muitas das vezes a gente fala assim: eu não quero nem conversa com ele. Se ele vier pedir perdão para mim, eu não aceito. Eu não aceito. Ou seja, nós somos orgulhosos. Quando na verdade, nós deveríamos ser de maneira diferente, né? Sermos dóceis, como está lá na pergunta, como Jesus entende caridade. Indulgência para com as faltas alheias. Dr. Haroldo Dias, também muito já conhecido de nós todos, né? Juiz de direito e palestrante estudioso da vida da doutrina. Ele diz que o perdão é um remédio capaz de curar e libertar a alma. É um remédio capaz de curar e libertar a alma. Tem um livro chamado A Cura pelo Perdão. Se eu não me engano, é um autor americano chamado Albert Luckins. Ele é um psiquiatra e ele conta as narrativas, as histórias deles no livro, de pacientes que o procuravam para tratamento. E todas elas, nesse tratamento que ele fazia com seus pacientes, ele identificava que as criaturas necessitavam de se libertar de uma determinada situação. Ou seja, praticar o perdão para que a criatura pudesse se libertar e continuar a sua vida. E numa das histórias que ele narra, que eu memorizei, de uma senhora que o procurou e ele falou para ela: qual é o seu problema? Ah, doutor, meu marido me traiu, me abandonou, largou de mim. Quanto tempo? Isso aconteceu há quanto tempo? Falou: há 5 anos. Então ele disse assim a ela, e ela falando como meu marido: a senhora ainda está presa no passado e já está distante. Enquanto a senhora não se perdoar e também não perdoar o seu marido, a senhora vai continuar presa às dores e ao sofrimento. É o que diz aqui o Haroldo, né? É o remédio capaz de curar e libertar a alma. Ou seja, enquanto nós não perdoarmos, nós ficaremos presos a essa situação. E também dizer, concluindo, é uma condição para mantermos nossa integridade psíquica. Quantas criaturas adoecem por conta da falta do perdão?
Quantas criaturas estão em tratamento psiquiátrico, desequilibrados? Muitas das vezes a gente até entende que a situação, ela está experimentando, ela está vivenciando, e nós devemos nos lembrar que nós estamos aqui na Terra, uma terra de provas e expiações. Então, muitas das vezes, se a gente não perdoar, nós adoecemos. E continua ele finalizando aí, né? Resumindo. O perdão só acontece efetivamente quando nós lembramos da ofensa e sofremos. Enquanto nós dizermos que perdoamos, mas aquela ofensa faz com que eu sofra, eu não perdoei. Quantas vezes, talvez já aconteceu com vocês, comigo, já aconteceu, de às vezes você ser agredido, ser ofendido, e quando você chega perto da pessoa, dá um calafrio, um tremorzinho. Ou seja, ainda estou sofrendo, ainda não me libertei. Então esse perdão ele é muito mais profundo, como eu disse para vocês, do que aqueles 5 reais que eu emprestei para a Romana e não me pagou. Percebe? É algo muito mais profundo. Às vezes de uma palavra, de uma brincadeira. Não. Esse perdão, muitas das vezes, como a gente vai ver, é coisas antigas. Resumindo, o perdão, é um instrumento necessário para a nossa evolução. Ponto. Isso aqui é o que nós devemos memorizar como espírita que nós somos. O perdão é um instrumento necessário para a nossa evolução. É um importante exercício para a correção de nossas deficiências morais. Porque quando nós retornamos da parte espiritual, encarnamos aqui, nós trazemos muitas vezes de um passado muitas coisas equivocadas. E dentre essas coisas equivocadas são as ofensas e as práticas de coisa errada que nós fizemos em vidas passadas. E hoje nós temos que fazer essa correção. Nós temos que fazer atitudes para que a gente possa crescer moralmente. É uma virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância dos pensamentos e treinamento disciplinado. É um esforço muito grande. Por isso que a gente fala que a virtude do perdão não é fácil para ninguém. Oxalá tenha alguém que consiga, fazer esse exercício de uma maneira tão evoluída. O perdão é terapêutico. Ele elimina muitas vezes a gente de ter que fazer terapia, de procurar um terapeuta. Ou seja, eliminar os problemas de saúde. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. A mágoa crônica leva a depressão e os equilíbrios psíquicos. Vocês percebem quanto é maléfico a falta do perdão para nós? Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse como se a situação tivesse acontecido novamente. É aquilo que eu falei para vocês. Diante da situação da ofensa do ofensor, quanta gente vivencia essa situação, a gente treme. Quantas criaturas que começam a 7 horas da manhã, ele levanta já pensando na ofensa que ele recebeu. Isso aqui ele vai trabalhando aquilo o dia todo, mentalizando, e aquilo vai dando aquela agonia, vai dando aquele desespero. E aquele estresse que a pessoa vai ruminando essa situação faz com que ela adoeça, faz com que ela sofra. Então é muito comum acontecer isso. Vou narrar um caso aqui para vocês. Muitos anos atrás, terça-feira, os nossos estudos lá. Essa terça-feira, na parte da manhã, quem não sabe, eu sou contador, tenho escritório de contabilidade, e foi um cliente há muito tempo.
meu cliente, há mais de 10 anos. E por uma situação ocorrida lá, que nós não sabíamos o porquê que tinha acontecido, ele chegou ofendendo todo mundo no escritório. Começou lá da recepcionista e terminou comigo. Mas falando coisas horríveis, coisas assim, ofensas verbais das piores possíveis. Eu refleti, falei, não vou reagir, não vou revidar, porque eu aprendi ao longo do tempo que a gente precisa, dentro da ofensa, a gente precisa contar até 10. Nesse tempo de contarmos até 10, muitas vezes a gente consegue evitar situações piores. E eu vi tudo aquilo, eu falei, não vou falar nada, tal, foi embora. Quando foi à noite no centro, estava assistindo a palestra, após a palestra nós temos os passes. E aí, o coordenador vai indicando, cada passista vai uma fileira. Quando de repente chegou a minha vez de indicar a fileira, quem estava na fileira? Ele, o meu cliente. Gente, gelei, tremi. Eu podia muito bem ter dito ao coordenador, falar, por favor, coloque uma outra pessoa aqui. Aí eu pensei comigo, juro por isso, eu pensei comigo, o que eu estou aprendendo na casa espírita? E aí, na hora que eu fui até ele, apliquei o passe, fiz uma prece, pedindo que os benfeitores instruísse, orientasse ele no equívoco que ele havia cometido. Nós não tínhamos culpa. E vocês não acreditam, no outro dia ele me procurou, pedindo desculpa. Mas se eu naquele momento não tivesse tido essa atitude, que cada um de nós, muitas vezes, vamos experimentar situações como essa. Eu poderia ter tido a oportunidade, perdido a oportunidade de praticar algo que eu estou aprendendo há 42 anos na doutrina espírita. Então, muitas vezes, essas situações ela vai acontecer conosco. E qual deve ser o nosso comportamento? Encararmos. Pedimos ajuda à espiritualidade, aos nossos benfeitores, que nesse momento de um confronto, a gente encontre uma solução para que a gente não venha sofrer muito. Também continua os benfeitores dizendo que a falta do perdão desencadeia substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes, ou seja, sofremos fisicamente. E muitas vezes nós culpamos os outros pelos traumas que cultivamos e precisamos da autopiedade. Aquilo que está lá na questão, indulgência para com as faltas alheias. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, que trata da programação reencarnatória, a pergunta é mais ou menos assim. Quando estamos no estado errante, ou seja, estado errante é quando nós estamos no plano espiritual, aguardando uma nova reencarnação. E Allan Kardec pergunta se, quando nós estamos próximos de uma nova reencarnação, nós espíritos participamos dessa reencarnação, dessa programação reencarnatória? O que vocês acham? Sim. Por quê? Sim. Porque quando nós estamos no plano espiritual como espírito, nós temos uma visão muito mais ampla das nossas dívidas para com as leis divinas. Nós conseguimos identificar que na próxima encarnação eu vou ter um inimigo, eu vou ter um ofensor, eu vou ter um embate, eu vou ter um resgate, eu vou ter provas. E aí muitas das vezes eu, espírito, peço para que isso aconteça, para que eu possa me quitar com as leis de Deus. Então por isso sim, então dentro dessas ofensas, nós encontraremos a oportunidade, como diz um autor ali atrás, da nossa libertação para o nosso progresso moral. Eu sofro hoje, é por conta de uma lei de causa e efeito. Todas as ofensas, muitas das vezes,
ela vem acompanhada além de ação e reação. Causa e efeito. Nada que acontece comigo está de forma equivocada. Volto a falar, não é os R$5 que eu emprestei para a Romana, não. Isso aí a gente se acerta. Mas são coisas muito graves que a gente carrega de passado. Então, essa é a verdadeira moral, né, da gente perdoar, né? Eu tenho em minha vida o que eu preciso para a minha evolução. O correio de lá não é o endereço daqui. Então, se eu estou passando e vivenciando essa situação, porque está dentro de uma programação. Enquanto tivermos necessidade de aprender, teremos necessidade de perdoar. Raul Teixeira diz assim: na terra existem injustos, sim, porém não existem injustiçados. A nossa visão, muitas das vezes, ela é material. A gente consegue enxergar a ofensa dela que fez para aquele. Aí eu vou pensar o quê? Nossa, que moça ruim, que moça maldosa. Hoje ela está fazendo talvez alguma coisa que ela recebeu no passado dele para com ela. Percebe? Então, muitas das vezes, o que nós recebemos, se hoje nós somos as pessoas que sofremos, em vidas passadas nós podemos ser, e com certeza fomos, aquele que nós fizemos outras criaturas sofrer. E hoje eu estou aqui encarnado, dentro dessa programação da questão 258, para me libertar, para resgatar, para me ajustar com a lei, para me ajustar com esse irmão que está em crescimento espiritual. E aí, na questão 1100, que a gente pode pensar assim, mas se eu não perdoar, o que vai acontecer comigo? A gente vai continuar devendo. A gente vai continuar em encarnações, indo e voltando. Se não perdoarmos, a gente vai continuar devendo. Na questão 1000 do Livro dos Espíritos, aí já vem um conselho, né? Podemos modificar nosso karma. Karma aqui a gente vai colocar como encarnação, né? Ou reencarnação. Através do bem que fizemos. Olha a resposta. Às vezes, Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas ao nosso lado para nos ensinar a amar. Lição da paciência. Nós agradecemos a Deus pelas criaturas que foram colocadas em nossas vidas para nos fazer sofrer e testar a nossa paciência. Ou seja, esse ofensor está comigo, caminhando comigo, para que eu possa aprender a amar. A partir do momento que eu amo, eu consigo perdoar. A partir do momento que eu tenho esse sentimento do amor e consigo enxergar na outra criatura um espírito que está em evolução e é assim, tão quanto eu, na mesma faixa de evolução, eu consigo perdoar. E é isso o recado que nós temos que ter em mente, né? Nada que nos acontece por acaso. Tudo que está acontecendo é para que a gente possa crescer, evoluir espiritualmente. E quando estiveres orando, diz a mensagem aqui, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai dos céus nos perdoe as nossas ofensas. Quem nos agride está enfermo, está doente. Na questão 742, estágio evolutivo em que nos encontramos faz com que a nossa natureza animal sobreponha a natureza espiritual, ou seja, eu posso falar assim, mas eu não sou um espírito evoluído o suficiente ainda para perdoar. Isso é certo? Deus permite que os lobos, olha a resposta dos espíritos, Deus permite que os lobos convivam com os cordeiros devido ao estágio evolutivo do nosso planeta. Todos nós, meus irmãos, os mais evoluídos, os menos evoluídos, somos filhos de Deus, estamos aqui no planeta Terra, todos nós, para aprendermos uns com os outros. Não somos melhores do que ninguém. A gente tem que sempre lembrar disso. Olha como é que ele finaliza
os benfeitores. Mas as ovelhas de hoje provavelmente foram lobos de ontem. Ou seja, se hoje nós passamos por isso, com certeza nós fomos essas criaturas, né? Perdão é a nossa estratégia de libertação. Quais as razões para perdoar? É a estratégia para a nossa libertação. O verdadeiro perdão consiste em libertar da dor. É apenas um ato de libertação da energia negativa ao qual você escolheu a ficar ligado. Nós podemos nos libertar. Quando alguém te magoa, você tem duas opções: se vingar e ser feliz por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. São essas duas opções. Diz o benfeitor: perdoar não é ser conivente com o mal causado, mas sim não querer evitar, não querer pagar o mal com o mal, que é a lei de Italião. Perdoar é enfrentar minhas provações com humildade e intensa vontade de vencê-las. Ou seja, vencer as provações que é me imposta. Chico Xavier dizia assim, já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e selecionarmos os nossos problemas na reencarnação, ninguém erra de Deus. A falta de perdão, diz ele, aqui de Walter da França, a falta de perdão por si só não condena o ofensor, pois se o mesmo se arrepender e corrigir, será perdoado e continuará a sua evolução. Olha só, a falta de perdão por si só não condena o ofensor, pois se o mesmo se arrepender, ou seja, se o ofensor que me agrediu se arrepender, ele vai continuar a sua jornada, porque ele será aceito. Como diz a mensagem lá atrás, né? Que aquele que se arrepende e faz com que eu me transforme, ou aproveitando a oportunidade, Deus lhe dará, lhe concederá com certeza as bem-aventuranças. Pois está lá, na lição que Jesus sempre nos ensinou. Qual é a condição? Qual é a condição? Para a gente refletir. Pai nosso, que está lá, fala assim: perdoai, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. É a condição sine qua non. Se eu não perdoar, como é que Deus vai me perdoar? Não é isso? Uma outra frase: vai, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. Porque senão, a falta da prática do perdão vai levar-nos a várias reencarnações ligadas e muitas das vezes se transformando numa obsessão. E para nós finalizarmos, essa frase talvez é o maior exemplo de perdão que nós tivemos aqui na Terra. E olha que Jesus não necessitava passar por tudo aquilo que ele passou. Mas na extrema agonia da sua desencarnação, as últimas palavras de Jesus como foram: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, para que a gente possa fazer uma reflexão, né? O perdão, a prática do perdão é a nossa libertação. As nossas dores, os nossos sofrimentos físicos, psicológicos, muitas das vezes passam pela necessidade da gente praticar o perdão. E a gente sabe que muitas vezes esse embate não é desta vida. Muitas vezes esse embate vem de vidas passadas. E esta encarnação é a oportunidade bendita que nós temos de perdoar. Se perdemos esta oportunidade, quem sabe quando será a próxima oportunidade? E Jesus nos abençoe.